Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Onde você estiver agora, feche os seus olhos por um instante. Não importa como foi o seu dia, não importa o tamanho da luta que você está enfrentando. Apenas abra o seu coração diante de Deus, porque o Senhor conhece sua dor antes mesmo de você conseguir explicar o que sente. Talvez você tenha chegado aqui cansado de lutar sozinho, cansado de tentar resolver problemas que parecem maiores que suas forças. E quanto mais o tempo passa, mais o coração vai ficando pesado, mais a mente fica cansada, mais difícil se torna continuar acreditando que algo ainda pode mudar. Mas hoje, Deus te trouxe para este momento de oração, porque existe algo que o Senhor quer fazer dentro da sua vida. A palavra de Deus diz em Jeremias 32:27: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Existe alguma coisa impossível para mim? E é nessa promessa que nós vamos descansar agora. Porque talvez o que parece impossível para você já esteja nas mãos de Deus, sendo preparado em silêncio. Respire fundo. Coloque agora diante do Senhor aquilo que mais tem tirado sua paz. Não esconda sua dor de Deus. Fale com sinceridade. Fale como um filho fala com o pai. Porque Deus não rejeita um coração cansado. Deus não despreza uma alma ferida. Senhor, nós colocamos agora diante da Tua presença tudo aquilo que humanamente parece impossível. Aquela causa difícil, aquela porta fechada, aquela enfermidade, aquela luta dentro da família, aquilo que essa pessoa tenta resolver há tanto tempo e não consegue. Tu conheces, Senhor. Tu sabes das lágrimas escondidas, Tu sabes das noites mal dormidas, Tu sabes do medo que ela carrega em silêncio. E mesmo quando ninguém percebeu, o Senhor permaneceu ao lado dela. Por isso, Pai, nessa oração, nós não queremos apenas pedir respostas. Nós queremos sentir a Tua presença. Porque quando a Tua presença entra, o coração encontra descanso, a alma encontra força e a esperança volta a nascer. Visita agora esta pessoa, Senhor. Passeia dentro desta casa. Toca neste ambiente. Leva embora toda angústia, toda ansiedade, todo desânimo, todo peso espiritual. Que toda tristeza profunda seja quebrada agora, pela força do Teu amor. Senhor Jesus, existem pessoas ouvindo esta oração completamente sem forças. Pessoas que choraram escondidas hoje, pessoas que estão tentando permanecer firmes, mas por dentro estão cansadas. Abraça agora cada uma delas. Coloca a Tua mão santa sobre esse coração aflito. Acalma essa mente acelerada. Silencia os pensamentos ruins. Derrama a Tua paz sobre essa vida. Porque só o Senhor sabe o tamanho da batalha que ela enfrenta. Meu Deus, talvez essa pessoa já tenha pensado que não conseguiria suportar mais um dia. Talvez ela tenha perdido a esperança em alguns momentos. Talvez ela tenha perguntado em silêncio: Senhor, até quando? Mas hoje, o Senhor responde: Eu estou contigo. Mesmo no silêncio,
por isso que você não caiu. Foi Deus quem sustentou você até aqui. Pai amado, nós entregamos agora o impossível nas tuas mãos, porque sabemos que o Senhor continua abrindo caminhos onde não existe saída. O Senhor continua levantando quem perdeu as forças. O Senhor continua realizando milagres impossíveis aos olhos humanos. Então toca agora nessa situação difícil. Entra com providência, move aquilo que está parado, abre portas fechadas, restaura relacionamentos destruídos, cura enfermidades, fortalece essa vida emocionalmente e espiritualmente. E acima de tudo, Senhor, não permita que essa pessoa perca a fé, porque o inimigo tenta destruir primeiro a esperança. Mas hoje, nesta oração, a esperança está renascendo novamente. O Senhor está renovando forças. O Senhor está trazendo paz. O Senhor está preparando um novo começo. Talvez a resposta não venha no tempo que você deseja, mas Deus nunca chega atrasado. Enquanto você ora, o céu se move. Enquanto você chora, Deus trabalha em silêncio. Então descanse seu coração. O Senhor viu cada lágrima, ouviu cada oração silenciosa, e nada passou despercebido diante dos olhos dele. Agora coloque sua mão sobre o seu coração e diga com fé: Senhor, eu entrego o meu impossível nas tuas mãos. Diga novamente: eu não vou desistir, porque Deus está comigo. Se você crê nisso, escreva nos comentários: Deus está cuidando de mim. E permaneça nesta oração até o final, porque hoje continue a oração. Não saia deste momento agora, porque Deus conhece exatamente o instante em que o coração da pessoa começa a perder as forças. E talvez esta oração esteja chegando justamente nesse momento da sua vida. Talvez você esteja carregando um peso que ninguém imagina. Existe gente ao seu redor, mas ninguém consegue entender completamente aquilo que você sente quando fica sozinho. Existem dores que são silenciosas. Existem batalhas que acontecem dentro da alma. E o mais difícil é quando você tenta permanecer firme, mas por dentro tudo parece desmoronar. Mas escute isso: Deus não abandonou você. Mesmo nos dias em que parecia silêncio, Deus estava cuidando da sua vida. Mesmo nas noites em que você chorou escondido, Deus estava recolhendo suas lágrimas. Mesmo quando sua fé ficou fraca, Deus continuou segurando sua mão. A palavra de Deus diz no Salmo 46: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E hoje, nesta oração, o Senhor está entrando exatamente na área da sua vida que mais precisa de socorro. Então entregue tudo a Ele agora. Entregue sua preocupação, entregue seu medo, entregue sua ansiedade, entregue aquilo que você não consegue resolver sozinho, porque existem batalhas que só Deus consegue vencer. Senhor Jesus, visita agora esta pessoa que continua ouvindo esta oração.
O Senhor conhece o coração dela melhor do que ninguém. Conhece os pensamentos que ela nunca contou para ninguém. Conhece os momentos em que ela quis desistir. Mas hoje, renova as forças dessa alma cansada. Onde existe medo, derrama coragem. onde existe tristeza, Derrama paz. onde existe confusão, Traz direção. onde existe impossibilidade. Manifesta teu poder. Pai amado, talvez essa pessoa esteja esperando uma resposta há muito tempo. E quanto mais o tempo passa, mais difícil fica continuar acreditando. Mas nesta noite, nesta manhã, ou neste momento em que ela escuta esta oração, o Senhor está dizendo: não pare agora, eu ainda estou trabalhando. Mesmo que seus olhos não vejam, Deus continua movendo situações. Mesmo que pareça demora, o céu não parou. Enquanto você ora, Deus trabalha. Enquanto você espera, Deus prepara. Enquanto você chora, Deus sustenta. Meu Deus! Entra agora dentro desta casa, passeia por este ambiente. Que toda energia pesada vá embora. Que toda angústia seja quebrada. Que toda tristeza profunda perca força agora, em nome de Jesus. Porque a tua presença traz vida novamente. Talvez esta pessoa esteja emocionalmente cansada. Talvez ela tenha perdido a alegria de viver. Talvez ela esteja sobrevivendo por fora, mas quebrada por dentro. Então, abraça agora essa vida, Senhor. Faz ela sentir paz novamente. Faz ela respirar sem esse peso no peito. Faz ela perceber que ainda existe esperança. Porque o Senhor não desistiu dela. Pai, olha, parei para esse pedido impossível que está sendo colocado agora diante de ti. Talvez seja uma causa difícil. Talvez seja uma enfermidade. Talvez seja uma restauração familiar. Talvez seja um milagre financeiro. Talvez seja algo que humanamente parece não ter mais solução. Mas para Deus não existe impossível. O Senhor continua abrindo portas fechadas. Continua levantando quem caiu. Continua curando feridas profundas. Continua transformando histórias. E eu creio que esta vida viverá testemunhos que surpreenderão muita gente. Porque quando Deus decide agir, ninguém consegue impedir. Então, não desista agora. Você chegou até aqui porque Deus sustentou você. E o mesmo Deus que te sustentou até hoje continuará cuidando do seu futuro. Agora, coloque novamente sua mão sobre o seu coração e diga: Senhor, eu entrego minha vida nas tuas mãos. Diga mais uma vez: mesmo cansado, eu continuarei confiando em Deus. Se você crê nisso, escreva: Deus está lutando por mim. Talvez o que mais esteja cansando você não seja a luta em si, mas o tempo que ela está durando. Porque existe um tipo de batalha que vai desgastando a alma lentamente. Você tenta permanecer forte,
Tenta acreditar que amanhã será melhor. Tenta não demonstrar preocupação para ninguém, mas quando chega a noite, o coração sente o peso de tudo. E talvez você tenha chegado aqui exatamente assim, com a mente cansada, com o coração apertado, com medo do futuro, tentando encontrar um pouco de paz no meio de tantas preocupações. Mas enquanto você escuta esta oração, Deus está olhando para você agora. Ele conhece o momento exato em que sua fé começou a enfraquecer. Conhece os pensamentos que têm tirado sua paz. Conhece a dor que você tenta esconder, até das pessoas mais próximas. E mesmo assim, Ele continua ao seu lado. Talvez você tenha se perguntado nos últimos dias: será que Deus ainda está ouvindo minhas orações? E a resposta é sim. Deus ouviu cada palavra dita em silêncio. Ouviu cada lágrima que caiu escondida. Ouviu até aquelas orações feitas apenas dentro do coração, quando você já não tinha forças nem para falar. Nada passou despercebido diante dele. Por isso, não permita que o desânimo faça você acreditar que acabou. Existem coisas que Deus faz em silêncio. Existem milagres que começam a acontecer antes mesmo dos olhos conseguirem enxergar. Enquanto você pensa que está parado, o céu continua trabalhando. Enquanto você acha que nada mudou, Deus está preparando caminhos. Enquanto você luta para não desistir, Deus está sustentando sua vida. Respire fundo agora. Entregue novamente ao Senhor aquilo que está roubando sua paz. A preocupação constante, a ansiedade, o medo de perder algo importante, a tristeza que volta de repente, o peso emocional que ninguém entende. Entregue tudo, porque você não foi criado para carregar sozinho dores tão pesadas. Talvez o impossível que você está vivendo hoje tenha feito você perder as forças aos poucos. Talvez exista uma situação que parece não avançar nunca, e quanto mais o tempo passa, mais difícil fica acreditar. Mas Deus ainda faz milagres. Ele continua abrindo portas impossíveis, continua restaurando vidas destruídas, continua levantando pessoas que já estavam sem esperança. E talvez o maior sinal de que Deus ainda está cuidando de você seja o fato de você ainda estar aqui, ouvindo esta oração, mesmo depois de tudo que enfrentou. Porque muita coisa tentou destruir sua paz, muita coisa tentou apagar sua fé, muita coisa tentou fazer você desistir, mas você continuou. Mesmo ferido, continuou. Mesmo cansado, continuou. Mesmo sem entender, continuou buscando Deus. Isso toca o coração do Senhor. Agora imagine Deus entrando exatamente no lugar da sua vida que mais dói. Quando você pensa nele, imagine a mão de Deus alcançando aquilo que você já não consegue resolver sozinho. Porque é isso que está acontecendo agora. Deus está entrando na sua batalha, está tocando sua mente cansada, está acalmando seu coração, está trazendo força para você suportar mais um pouco, está
impedindo que você desmorone completamente. E mesmo que você não perceba ainda, algo já começou a mudar dentro de você. Talvez seja uma paz diferente. Talvez seja um alívio pequeno. Talvez seja apenas a sensação de que você não está sozinho. Mas é assim que Deus começa. Primeiro Ele toca a alma, depois Ele transforma a história. Então não tenha medo do amanhã. O mesmo Deus que sustentou você até aqui continuará cuidando dos próximos passos da sua vida. Existe um novo tempo sendo preparado em silêncio. Existe uma resposta vindo no tempo certo. Existe um recomeço que você ainda não consegue enxergar. E quando tudo isso passar, você entenderá que Deus nunca perdeu o controle da sua história. Agora diga dentro do seu coração: Senhor, eu confio em Ti, mesmo sem entender. E continue nesta oração até o final, porque Deus ainda vai falar profundamente com você hoje. Existem dores que nem sempre conseguem ser colocadas em palavras. Às vezes você tenta explicar o que sente, mas parece que ninguém entende completamente. Porque existem batalhas emocionais que acontecem em silêncio. O corpo continua funcionando, a rotina continua acontecendo, as pessoas continuam vendo você normalmente, mas dentro da alma existe um cansaço profundo. E talvez seja exatamente isso que você esteja vivendo agora. Um coração cansado de lutar, uma mente cansada de pensar demais, uma alma cansada de carregar preocupações. Mas Deus entende até aquilo que você não consegue explicar. Ele conhece o peso escondido dentro de você. Conhece o medo que aparece quando ninguém está olhando. Conhece os momentos em que você ficou em silêncio, apenas tentando não desmoronar. E mesmo sem você perceber, Deus esteve presente em todos esses momentos. Talvez você tenha se sentido sozinho nos últimos dias. Talvez tenha olhado para a sua situação e pensado que ninguém conseguiria entender o tamanho da sua dor. Mas existe algo poderoso nisso tudo. Enquanto você lutava em silêncio, Deus observava cada detalhe da sua batalha. Ele viu você tentando permanecer forte, viu você segurando lágrimas, viu você lutando contra pensamentos ruins, viu você tentando não desistir. E é por isso que hoje o Senhor quer aliviar esse peso que está sobre sua alma. Respire fundo mais uma vez, porque essa oração não é apenas sobre pedir um milagre, é sobre descansar o coração em Deus. É sobre perceber que você não precisa carregar tudo sozinho. Talvez você tenha passado tempo demais tentando resolver tudo com suas próprias forças, tentando controlar situações impossíveis, tentando encontrar respostas rápidas para dores profundas. Mas existem momentos em que Deus permite o silêncio apenas para ensinar você a descansar nele. E talvez essa seja a parte mais difícil: confiar mesmo sem entender. Confiar quando nada parece mudar. Confiar quando
resposta demora. Confiar quando o coração está cansado. Mas é exatamente nesse lugar de fraqueza que Deus começa a fortalecer você novamente. Então entregue ao Senhor agora aquilo que está ocupando sua mente neste instante. A preocupação financeira, o medo do futuro, a enfermidade, o relacionamento abalado, a tristeza constante, a ansiedade que tira sua paz. Entregue tudo, porque Deus não se assusta com a sua dor. Ele não rejeita corações cansados, não abandona quem está ferido, não ignora lágrimas sinceras. Pelo contrário, Ele se aproxima. E talvez hoje você precise mais da presença de Deus do que de respostas imediatas. Porque quando a presença do Senhor toca o coração, algo muda dentro da pessoa. A força volta, a esperança volta, a alma encontra descanso novamente. Por isso não permita que o medo do amanhã roube sua fé. Ainda existem coisas lindas sendo preparadas para a sua vida. Ainda existem portas que Deus abrirá. Ainda existem milagres que você testemunhará. O sofrimento não ficará para sempre. Essa fase difícil também vai passar. E quando você olhar para trás, perceberá que Deus sustentou você até nos dias em que sua força quase acabou completamente. Agora, imagine o Senhor colocando as mãos sobre sua vida neste momento. Imagine Deus entrando na sua casa, tocando sua mente, acalmando seu coração, levando embora toda a opressão emocional. Porque é isso que Ele faz. Deus entra onde ninguém consegue entrar, cura aquilo que ninguém consegue curar, fortalece aquilo que estava quase quebrando. Então, não desista agora. Você chegou até aqui porque Deus não permitiu que sua história terminasse no meio da dor. Existe propósito para a sua vida, existe futuro para você, existe esperança mesmo depois de dias difíceis. E talvez o que hoje parece impossível, amanhã será o testemunho mais forte da sua vida. Seja orar e não ver respostas imediatas, porque o coração humano se cansa da espera. Você pede, chora, entrega nas mãos de Deus. Mas os dias passam e parece que nada muda. E aos poucos o medo começa a entrar devagar dentro da mente. Será que Deus ainda está ouvindo? Será que minha oração chegou até o céu? Será que meu milagre ainda pode acontecer? Mas escute isso com toda atenção. O silêncio de Deus nunca significa abandono. Existem momentos em que o Senhor trabalha escondido dos nossos olhos, enquanto você acha que nada está acontecendo. Deus já está preparando caminhos que você ainda não consegue enxergar. E talvez a maior prova disso seja o fato de você ainda estar de pé, depois de tudo que enfrentou.
porque houve dias difíceis, dias em que você pensou que não suportaria, dias em que sua mente ficou cansada, dias em que a tristeza apertou forte o coração. Mas você continuou. E isso aconteceu porque Deus sustentou sua vida em silêncio. Talvez você não tenha percebido, mas muitas coisas das quais Deus já livrou você nunca chegaram até seus olhos. Muitas batalhas espirituais aconteceram sem que você visse. Muitas vezes o Senhor segurou sua vida quando tudo parecia desmoronar. Por isso hoje, não olhe apenas para aquilo que ainda não aconteceu. Olhe também para tudo aquilo que Deus já fez você sobreviver. Você venceu dias que pareciam impossíveis. Superou momentos que quase destruíram sua paz. Permaneceu firme quando tudo dentro de você queria desistir. E Deus viu tudo isso. Agora entregue novamente ao Senhor aquilo que está tirando seu sono, aquilo que ocupa sua mente o tempo inteiro. Aquela situação que parece impossível de resolver, porque o céu não ignorou sua oração. Deus ouviu você. Mesmo as palavras que você nunca conseguiu dizer em voz alta, Deus ouviu. Então acalme seu coração. O tempo de Deus não falha, o agir de Deus não atrasa. E aquilo que hoje parece impossível ainda está nas mãos dele. Talvez sua resposta esteja mais perto do que você imagina. Continue confiando, continue orando, continue acreditando, porque Deus ainda escreverá capítulos lindos na sua história. Talvez o seu maior cansaço não seja físico. Talvez o seu maior cansaço venha de tentar parecer forte o tempo inteiro, enquanto existe uma guerra acontecendo dentro de você. Porque chega um momento em que o coração fica cansado de carregar peso sozinho, cansado de fingir que está tudo bem, cansado de esconder lágrimas, cansado de lutar batalhas que ninguém consegue enxergar. E talvez seja exatamente assim que você esteja agora. Por fora, as pessoas continuam vendo você normalmente, continuam conversando com você, esperando respostas, esperando força, esperando equilíbrio. Mas por dentro, existe uma alma pedindo descanso. E Deus sabe disso. Ele conhece o momento exato em que sua paz começou a desaparecer. Conhece o dia em que você começou a dormir preocupado. Conhece as noites em que sua mente não conseguiu descansar. Conhece os pensamentos silenciosos que ninguém ouviu. E talvez o que mais machuca seja isso: sentir que ninguém entende completamente sua dor. Mas Deus entende. Enquanto o mundo enxergava apenas sua aparência, Deus enxergava sua alma. Enquanto as pessoas ouviam apenas suas palavras,
Deus ouvia aquilo que você chorava em silêncio dentro do coração. E hoje, o Senhor quer tocar exatamente nessa parte ferida dentro de você. Porque existem feridas emocionais que ninguém consegue curar com palavras humanas. Existem dores que não passam apenas com o tempo. Existem pesos emocionais que vão sufocando a pessoa lentamente. Talvez você tenha perdido a paz aos poucos sem perceber. Talvez tenha começado a viver apenas tentando sobreviver emocionalmente. Talvez existam momentos em que até respirar parece difícil por causa da ansiedade. Mas enquanto você escuta esta oração, Deus está entrando nesse lugar escuro da sua alma. Ele está tocando aquilo que ninguém consegue tocar. Está alcançando a parte de você que estava cansada demais para continuar lutando sozinho. E talvez hoje seja o começo de uma cura emocional profunda na sua vida. Porque Deus não quer apenas resolver problemas externos. Deus também quer restaurar sua mente, restaurar sua paz, restaurar seu coração. Então entregue agora ao Senhor tudo aquilo que está roubando sua tranquilidade. Entregue o medo constante, entregue os pensamentos ruins, entregue a ansiedade, entregue o peso emocional, entregue a tristeza acumulada. Porque você não foi criado para carregar sozinho dores tão pesadas. Talvez você tenha tentado esconder sua dor de todo mundo, mas Deus nunca ignorou suas lágrimas. Ele viu o momento em que você entrou no quarto tentando não chorar. Viu quando você respirou fundo só para conseguir continuar mais um dia. Viu quando você pediu força em silêncio, porque já não sabia mais o que fazer. E mesmo em silêncio, Deus permaneceu ao seu lado. Agora, imagine o Senhor entrando dentro do seu coração neste momento. Imagine Deus trazendo luz para áreas da sua vida que estavam escuras emocionalmente. Imagine Deus retirando o peso que estava sufocando sua alma. Porque a presença de Deus faz isso. Ela acalma pensamentos. Ela fortalece o coração. Ela devolve esperança. Talvez as circunstâncias ainda não tenham mudado completamente, mas algo dentro de você já começou a mudar agora. A paz está voltando devagar. A esperança está respirando novamente. Sua alma está encontrando descanso. E talvez depois de muito tempo, você começará a sentir novamente vontade de continuar. Porque Deus ainda está cuidando de você. Mesmo cansado, você continua sendo amado por Deus. Mesmo ferido, você continua sendo importante para Deus. Mesmo em silêncio, Deus continua ouvindo suas orações. Então, não desista agora, porque a mesma mão de Deus que sustentou você até aqui continuará guiando seus próximos passos. E um dia você perceberá que até essa fase difícil foi usada pelo Senhor para fortalecer sua alma e aproximar você ainda mais da presença dele. Talvez exista algo dentro da sua vida que hoje parece impossível demais.
para continuar acreditando. Uma situação que já durou tempo demais. Uma porta que nunca se abre. Uma resposta que parece distante. Um problema que já consumiu suas forças emocionais. E quanto mais o tempo passa, mais difícil fica manter a esperança viva. Porque o ser humano se cansa da espera. Se cansa de lutar sem enxergar mudanças. Se cansa de carregar preocupações todos os dias. E talvez você tenha chegado exatamente nesse ponto. O ponto em que o coração começa a pensar: talvez nunca vá mudar. Mas Deus não enxerga a sua vida da mesma forma que você enxerga. Aquilo que parece impossível para você continua sendo pequeno diante do poder dele. Foi assim na vida de tantas pessoas que pensaram que tudo tinha acabado. O mar parecia impossível, mas Deus abriu caminho. A enfermidade parecia definitiva, mas Deus trouxe cura. A tristeza parecia eterna, mas Deus restaurou a alegria. E o mesmo Deus continua vivo. Ele continua ouvindo orações feitas de madrugada. Continua recolhendo lágrimas silenciosas. Continua sustentando pessoas cansadas. Talvez você esteja olhando apenas para aquilo que não aconteceu ainda. Mas Deus está vendo o que está sendo preparado no invisível. Porque existem milagres que começam antes de serem percebidos. Enquanto você acha que tudo está parado, Deus está movendo situações. Enquanto você pensa que nada mudou, Deus já começou a trabalhar. Enquanto você luta para não desistir, o céu continua sustentando sua vida. Então não permita que o medo roube sua fé. Existe uma diferença entre demora e abandono. E Deus nunca abandona quem continua buscando sua presença, mesmo ferido. Talvez hoje você não consiga enxergar saída nenhuma. Talvez sua mente esteja cansada de tanto pensar no mesmo problema. Mas Deus sabe exatamente como transformar situações impossíveis em testemunhos inesperados. E talvez o maior milagre desta fase seja perceber que mesmo quebrada emocionalmente, você ainda continua procurando Deus. Isso significa que sua fé ainda está viva. Mesmo cansada, mesmo ferida, mesmo pequena. E Deus consegue fazer coisas extraordinárias através de uma fé que se recusa a desistir. Agora entregue novamente ao Senhor aquilo que mais pesa dentro do seu coração. Entregue aquela preocupação que não sai da sua mente. Entregue o medo do amanhã. Entregue aquilo que parece impossível demais para suas forças. Porque Deus continua sendo especialista em agir onde ninguém mais consegue fazer nada. Talvez a resposta não venha da forma que você imaginou. Talvez o caminho seja diferente do que você planejou. Mas o cuidado de Deus nunca falha. Ele sabe o tempo certo, sabe a hora certa, sabe aquilo que
preparados para a sua vida. E quando tudo isso passar, você perceberá que Deus nunca perdeu o controle da sua história, nem por um segundo. Continue confiando. O impossível não assusta Deus. Talvez ninguém saiba o quanto você quase desmoronou nos últimos dias. Porque existem pessoas que aprendem a sofrer em silêncio. Continuam funcionando normalmente. Continuam trabalhando, continuam sorrindo quando necessário. Mas por dentro estão lutando para não cair emocionalmente. E talvez seja exatamente assim que você esteja agora. Tentando ser forte o tempo inteiro. Tentando não preocupar ninguém. Tentando sobreviver emocionalmente. Mas Deus viu tudo. Viu os momentos em que você perdeu as forças. Viu quando você se sentiu sozinho. Viu quando sua mente ficou cansada de pensar demais. Viu as noites em que você tentou dormir, mas a preocupação não deixava. E mesmo quando você achou que estava abandonado, Deus continuou segurando sua vida. Talvez você não perceba isso agora. Talvez a dor tenha ocupado espaço demais dentro do seu coração. Mas se Deus não estivesse sustentando você, muita coisa já teria desmoronado completamente. Foi Deus quem segurou sua mente nos dias difíceis. Foi Deus quem protegeu seu coração quando tudo parecia pesado demais. Foi Deus quem impediu que você desistisse. Porque o Senhor conhece seus limites. Ele sabe quando sua alma está cansada. Sabe quando sua fé enfraqueceu. Sabe quando você precisa de força novamente. E hoje Deus quer renovar você. Não apenas resolver problemas, mas renovar sua alma. Talvez você tenha vivido tanto tempo preocupado que esqueceu como é sentir paz. Talvez sua mente esteja tão acostumada com ansiedade que descansar parece impossível. Mas a presença de Deus consegue acalmar até os pensamentos mais acelerados. Então, respire fundo agora. Imagine Deus segurando sua mão exatamente neste momento. Porque é isso que Ele faz com aqueles que estão cansados. Ele sustenta. Mesmo quando ninguém entende sua dor, Deus entende. Mesmo quando ninguém vê suas lágrimas, Deus vê. Mesmo quando você pensa que perdeu as forças, Deus continua derramando sustento sobre sua vida. E talvez hoje você precise mais disso do que de qualquer outra coisa. Sentir que não está sozinho. Porque a solidão emocional machuca. A sensação de carregar tudo sozinho machuca. A sensação de não conseguir explicar aquilo que sente machuca. Mas Deus continua perto dos corações cansados. Ele continua entrando em ambientes escuros. Continua abraçando pessoas quebradas.
continua restaurando almas feridas. Enquanto você escuta esta oração, algo dentro de você começa a respirar novamente. Talvez ainda exista dor, talvez ainda existam perguntas, mas agora também existe esperança. Porque Deus ainda está cuidando de cada detalhe da sua vida. Não desista agora. Os dias difíceis não durarão para sempre. Existe algo muito importante que você precisa entender hoje. Deus nunca ignorou sua dor. Nenhuma lágrima caiu sem que Ele visse. Nenhuma oração foi esquecida. Nenhuma noite difícil passou despercebida diante dos olhos do Senhor. Talvez as pessoas não tenham percebido o quanto você sofreu em silêncio. Talvez ninguém tenha entendido completamente aquilo que aconteceu dentro de você. Mas Deus viu cada detalhe. Ele viu quando você precisou ser forte sem ter forças. Viu quando você quis desistir. Viu quando sua alma ficou cansada. E mesmo nos dias mais escuros, Ele continuou ao seu lado. Talvez você esteja vivendo uma fase em que tudo parece pesado emocionalmente. As preocupações não descansam. A mente não para. O coração vive acelerado. E quanto mais você tenta resolver as coisas sozinho, mais cansado fica. Mas hoje Deus está dizendo: você não precisa carregar tudo sozinho. Existe um limite para aquilo que o coração humano consegue suportar sozinho. E talvez você tenha ultrapassado esse limite faz tempo. Talvez sua alma esteja pedindo socorro silenciosamente. Por isso esta oração chegou até você. Porque Deus sabe exatamente do que seu coração precisa hoje. Talvez você precise de paz. Talvez precise de direção. Talvez precise apenas sentir novamente vontade de continuar vivendo. E Deus consegue restaurar tudo isso. A presença do Senhor entra onde ninguém consegue entrar. Ela toca partes da alma que palavras humanas nunca alcançam. Ela cura feridas escondidas. Enquanto você continua ouvindo esta oração, permita que Deus retire lentamente esse peso que está sobre sua mente. Permita que Ele acalme seus pensamentos. Permita que Ele fortaleça seu coração. Porque você não nasceu para viver aprisionado pela ansiedade, pelo medo e pelo sofrimento constante. Existe vida além dessa dor. Existe esperança além dessa fase difícil. Existe um novo começo sendo preparado para você. Mesmo que hoje pareça distante, Deus continua trabalhando. E quando o tempo certo chegar,
você entenderá que nenhuma lágrima foi em vão. Continue nessa oração, porque Deus ainda está cuidando da sua história. Talvez uma das coisas mais difíceis seja continuar acreditando quando nada parece mudar. Você ora, entrega nas mãos de Deus, tenta confiar. Mas os dias passam e o coração começa a ficar cansado da espera. E aos poucos surgem pensamentos tentando destruir sua esperança. E se nada acontecer? E se minha vida continuar assim? E se Deus não responder? Mas escute isso: o céu não parou. Mesmo no silêncio, Deus continua trabalhando. Existem movimentos espirituais acontecendo agora que seus olhos ainda não conseguem enxergar. Existem portas sendo preparadas. Existem livramentos acontecendo. Existem caminhos sendo organizados por Deus em silêncio. Porque o Senhor não abandona a obra das próprias mãos. Talvez você esteja olhando apenas para o que ainda não aconteceu. Mas Deus já está vendo o testemunho que nascerá depois dessa luta. E talvez, no futuro, você olhe para trás e perceba que foi exatamente nessa fase difícil que sua fé amadureceu mais profundamente. Porque algumas vezes Deus não muda imediatamente as circunstâncias. Primeiro Ele fortalece a pessoa. Fortalece a alma, fortalece a mente, fortalece o coração. Enquanto você continua ouvindo esta oração, Deus está fortalecendo você. Que você achou que perdeu está voltando. A esperança que quase apagou está respirando novamente. Porque Deus ainda está escrevendo sua história. E aquilo que hoje parece impossível não será maior que o agir dele. Continue confiando. O céu continua trabalhando em silêncio. Talvez o que mais esteja cansando você seja tentar controlar tudo. Tentar prever o amanhã. Tentar resolver sozinho situações impossíveis. Tentar encontrar respostas imediatas para dores profundas. E quanto mais você tenta controlar tudo, mais cansada sua mente fica. Mas hoje Deus quer ensinar você a descansar. Nem tudo depende da sua força. Nem tudo depende das suas estratégias. Existem batalhas que só podem ser vencidas quando são colocadas verdadeiramente nas mãos do Senhor. Então solte esse peso. Solte essa necessidade de tentar resolver tudo sozinho.
Porque Deus continua cuidando daquilo que você não consegue controlar. Talvez você tenha carregado preocupações por tempo demais. Talvez sua mente esteja exausta emocionalmente. Mas a paz começa quando o coração entende que Deus continua no controle. Mesmo quando existe silêncio, mesmo quando existem perguntas sem respostas, mesmo quando tudo parece confuso, Deus continua no controle. Isso precisa trazer descanso para a sua alma hoje. Porque você não precisa saber exatamente como tudo acontecerá. Você só precisa confiar que o Senhor continuará guiando seus passos. Enquanto você continua ouvindo esta oração, imagine Deus retirando lentamente o peso dos seus ombros. Imagine o Senhor dizendo: descansa, eu estou cuidando de tudo. Porque Ele está. Continue em oração. Seu coração começará a encontrar paz novamente. Talvez a parte mais machucada dentro de você seja sua esperança. Porque depois de tantas decepções, o coração começa a ter medo de acreditar novamente. A pessoa continua vivendo, mas sem expectativa de dias melhores. E isso machuca profundamente. Mas Deus não quer que você viva sem esperança. Ele não quer ver sua alma aprisionada pela tristeza, pelo medo ou pelo desânimo constante. Por isso hoje, enquanto você escuta esta oração, Deus está restaurando algo precioso dentro de você. A capacidade de acreditar novamente. Acreditar que ainda existem coisas boas pela frente. Acreditar que essa fase difícil não será eterna. Acreditar que o Senhor ainda pode transformar sua história. Porque pode. Talvez você tenha perdido muitas coisas ao longo da caminhada. Talvez tenha enfrentado dores que mudaram você emocionalmente. Mas Deus continua sendo especialista em restaurar pessoas feridas. Ele devolve paz, devolve força, devolve esperança. E talvez essa seja a primeira vez em muito tempo que sua alma está conseguindo respirar sem tanto peso, porque a presença de Deus traz vida novamente. Então não entregue seu futuro ao medo. Ainda existem capítulos lindos esperando você viver. Se você chegou até aqui,
Talvez exista algo que Deus queira gravar profundamente dentro do seu coração. Sua história não terminou na dor. Mesmo nos dias em que tudo parecia escuro, Deus estava presente. Mesmo quando você chorou sozinho, Deus ouviu. Mesmo quando ninguém percebeu sua luta, Deus viu tudo. E talvez o maior milagre até aqui tenha sido o fato de você continuar de pé, depois de tudo que enfrentou. Porque houve momentos em que você quase desistiu, momentos em que sua força acabou, momentos em que o medo tentou dominar sua mente. Mas Deus sustentou você e continuará sustentando. Por isso, não permita que esta fase difícil defina seu futuro. Ela não será o capítulo final da sua história. Ainda existem dias felizes preparados para você. Ainda existem respostas vindo no tempo certo. Ainda existem testemunhos que glorificarão o nome de Deus através da sua vida. Então, continue caminhando, mesmo cansado. Continue, mesmo sem entender. Continue, mesmo em silêncio. Continue confiando. Porque é o mesmo Deus que viu suas lágrimas. They say love is worth holding on to, but no one tells you how to let go. When the one you love the most is the one you have to lose. I tried to hold you closer while you were slipping away. Every word between us started breaking into ways. You stayed quiet, I kept hoping we could still somehow survive. But the tighter I was holding, the more we... They say love is worth holding on to, but no one tells you how to let go. When the one you love the most is the one you have to lose. I tried to hold you closer while you were slipping away. Every word between us started breaking into ways. You stayed quiet, I kept hoping we could still somehow survive. But the tighter I was holding, the more we... They say love is worth holding on to, but no one tells you how to let go. When the one you love the most is the one you have to lose. I tried to hold you closer while you were slipping away. Every word between us started breaking into ways. You stayed quiet, I kept hoping we could still somehow survive. But the tighter I was holding, the more we... They say love is worth holding on to, but no one tells you how to let go.
one you love the most. Também verá seu sorriso voltar, e um dia você perceberá que até essa dor serviu para aproximar você ainda mais da presença do Senhor. Agora escreva nos comentários: Deus está cuidando de mim. Compartilhe esta oração com alguém que precisa sentir paz hoje. E permaneça firme, porque Deus ainda fará coisas lindas na sua vida. Talvez você esteja olhando para a sua vida agora e pensando que tudo demorou demais. Demorou demais para a resposta chegar. Demorou demais para a dor passar. Demorou demais para as coisas começarem a mudar. E quando o ser humano se cansa da espera, o coração começa a perder forças lentamente. Porque esperar machuca. Esperar sem entender machuca. Continuar acreditando em meio ao silêncio machuca. Tentar permanecer firme enquanto tudo parece parado machuca. E talvez exista uma parte dentro de você que já esteja cansada de lutar. Mas enquanto você escuta esta oração, Deus quer lembrar algo importante ao seu coração. Nem todo silêncio significa atraso. Existem processos que acontecem escondidos dos nossos olhos. Existem fases em que Deus está preparando a pessoa antes de entregar aquilo que ela pediu. Porque algumas bênçãos exigem força emocional, maturidade espiritual e um coração preparado para viver aquilo que o Senhor está construindo. Talvez hoje você enxergue apenas a demora, mas Deus está vendo preparação. Enquanto você chorava, Deus estava fortalecendo você. Enquanto você enfrentava dias difíceis, Deus estava amadurecendo sua fé. Enquanto você achava que estava sendo esquecido, o céu estava moldando seu coração. E talvez isso explique porque, mesmo cansado, você ainda não desistiu completamente. Porque existe algo dentro de você que continua acreditando. Mesmo pequeno, mesmo ferido, mesmo em silêncio, ainda existe fé aí dentro. E Deus consegue fazer coisas extraordinárias através de um coração que continua buscando sua presença em meio às lutas. Talvez você tenha vivido tempos difíceis que mudaram você emocionalmente. Talvez algumas dores tenham deixado marcas profundas na sua alma. Talvez certas decepções tenham feito você perder a confiança nas pessoas, na vida e até em si mesmo. Mas Deus continua sendo especialista em restaurar aquilo que parecia quebrado para sempre. Ele restaura emoções, restaura sonhos, restaura a esperança, restaura a alegria de viver. Enquanto você continua ouvindo esta oração, Deus está fazendo exatamente isso dentro de você. Talvez de maneira silenciosa, talvez lentamente, mas profundamente.
Porque algumas curas acontecem devagar, como alguém que volta a respirar depois de muito tempo sufocado emocionalmente. Talvez você esteja cansado de carregar preocupações sozinho, cansado de tentar controlar situações impossíveis, cansado de pensar demais antes de dormir. Mas Deus não quer ver você vivendo aprisionado pelo medo. Ele quer trazer descanso para a sua alma. Aquele descanso que não depende das circunstâncias estarem perfeitas. Aquele descanso que nasce quando o coração entende que Deus continua cuidando de tudo. Mesmo quando existe silêncio, mesmo quando existem perguntas sem respostas, mesmo quando o caminho parece confuso, Deus continua cuidando da sua vida. Por isso não entregue sua paz ao desespero. Não permita que os dias difíceis roubem completamente sua esperança. Porque existe um novo tempo sendo preparado para você. Um tempo em que sua mente voltará a descansar. Um tempo em que seu coração voltará a sorrir. Um tempo em que você olhará para trás e perceberá que Deus sustentou você em cada detalhe da caminhada. Talvez hoje você ainda chore. Talvez ainda existam feridas abertas. Talvez algumas respostas ainda não tenham chegado. Mas algo já começou a mudar. Sua alma está sendo fortalecida. Seu coração está sendo renovado. Sua esperança está respirando novamente. Porque a presença de Deus tem poder para reconstruir pessoas por dentro. Então, continue caminhando, mesmo cansado. Continue, mesmo em silêncio. Continue, mesmo sem entender tudo. Continue confiando, porque o Senhor ainda escreverá capítulos lindos na sua história. E aquilo que hoje parece apenas sofrimento, um dia será testemunho do cuidado de Deus sobre sua vida. Continue nessa oração, porque Deus ainda está trabalhando profundamente dentro do seu coração. Talvez você não consiga imaginar agora, mas chegará o dia em que essa dor não terá mais controle sobre sua vida. Chegará o dia em que você lembrará dessa fase apenas como uma parte da caminhada que Deus usou para fortalecer sua alma. E nesse dia, você perceberá que o Senhor esteve presente até nos momentos em que tudo parecia escuro demais. Porque Deus nunca abandona aqueles que continuam buscando sua presença, mesmo cansados. Talvez sua maior luta nos últimos tempos tenha sido permanecer firme emocionalmente. Porque existem batalhas que esgotam o coração aos poucos. A pessoa tenta continuar normalmente, mas por dentro sente um peso constante. E o mais difícil é quando ninguém percebe, ninguém vê a ansiedade, ninguém vê o medo, ninguém vê as crises silenciosas, ninguém vê o esforço que você faz para
para não desabar. Mas Deus viu tudo. Ele viu as noites difíceis, viu as lágrimas escondidas, viu quando você perdeu as forças, viu quando você pensou que não conseguiria continuar. E mesmo assim, Ele sustentou você. Talvez agora você esteja tão acostumado com a dor que tenha dificuldade de acreditar em dias melhores. Talvez a esperança tenha enfraquecido depois de tantas decepções. Mas Deus não terminou sua obra na sua vida. Ainda existem promessas esperando o tempo certo. Ainda existem portas que se abrirão. Ainda existem milagres preparados para você. E talvez o primeiro deles esteja acontecendo agora. Sua alma está voltando a respirar. Porque quando Deus toca profundamente uma pessoa, algo muda dentro dela. O medo perde força, a ansiedade começa a diminuir, o coração encontra paz novamente. E talvez seja isso que você está começando a sentir agora. Uma paz suave, um alívio diferente, uma sensação de que Deus continua perto mesmo no meio da luta. Porque Ele continua. Talvez você não tenha todas as respostas ainda, mas você tem algo precioso: a presença de Deus sustentando sua vida. E isso é maior do que qualquer tempestade. Nenhuma luta será eterna, nenhuma dor ficará para sempre, nenhuma noite escura dura a vida inteira. Existe um amanhecer preparado por Deus para você. Existe um recomeço vindo no tempo certo. Existe uma alegria que voltará ao seu coração. Existe um futuro que ainda fará sentido. E quando esse novo tempo chegar, você entenderá que Deus nunca perdeu o controle nem por um instante. Até aquilo que machucou você foi usado pelo Senhor para aproximar sua alma da presença dEle. Então não desista agora. Continue orando, continue confiando, continue entregando suas preocupações a Deus. Porque o céu continua trabalhando em silêncio. E aquilo que hoje faz você chorar, amanhã fará você glorificar o nome do Senhor com lágrimas de gratidão. Agora coloque a mão sobre seu coração mais uma vez e diga com fé: Senhor, eu entrego minha vida completamente nas tuas mãos. Diga novamente: mesmo sem entender tudo, eu continuarei confiando em Deus. Se essa oração falou com sua alma, escreva nos comentários: Deus está cuidando da minha história. E permaneça firme, porque o Senhor ainda fará coisas lindas na sua vida.